será que o papel do esposo no casamento, de amar e honrar a esposa, é só uma teoria bonita ou é uma realidade possível? Eu sou a Gisele Lima. Eu sou o Neymar Lima. Nós somos um casal acima da média. Por quê? Porque esse é o projeto original de Deus para todos e é para você também. E esse é o nosso programa Casal Acima da Média, onde nós pegamos aqui situações reais do dia a dia para conversar, porque casamento não é fantasia, casamento é vida real. E nós conversamos aqui sobre os desafios que nós, inclusive, também passamos e com certeza vai te ajudar. Se você quer fazer esse caminho junto conosco para conquistar um casamento de sucesso, viver tudo aquilo que Deus tem para você, se inscreve agora no canal, ativa as notificações para você não perder toda semana o programa Casal Acima da Média. Mas não é só isso, você vai também receber vários outros vídeos com outros formatos que vai contribuir bastante na sua vida, no seu casamento. Então, como eu disse, nós trazemos aqui situações reais. E hoje eu queria falar sobre uma frase que eu postei. Eu faço posts de frase. Eu postei uma frase que eu coloquei no meu livro, Casamento de Sucesso. E a frase é o seguinte: amar e honrar a esposa são papéis do esposo de acordo com o projeto original de Deus para o casamento. E aí, um dos meus seguidores respondeu o seguinte: isto quando temos uma esposa presente, né? Então, ele disse, não, o esposo deve amar e honrar a esposa quando temos uma esposa presente, né? Eu acho que esse tema, eu acho que ele volta um pouquinho. Qual seria a principal necessidade de um homem e de uma mulher, né? Os estudiosos dizem que a principal necessidade de uma mulher é se sentir amada pelo seu esposo. E de um esposo é ter o respeito e a admiração da sua esposa. Por quê? Se a gente não entender a necessidade, fica difícil você ter claro qual que é o papel de cada um. Só que hoje está mais complicado ainda, porque as pessoas, em vez de pensar no seu papel, elas pensam nos seus interesses, nas suas expectativas. Então, as pessoas, aonde a gente procurar, elas entendem que elas precisam ser felizes. E nós que somos evangélicos, a gente ouve assim, não, porque Deus quer que você seja feliz. Porque se você não estiver sendo feliz, você tem que largar seu emprego, largar sua família, abrir mão da sua esposa. Olha que tem complicado. Então, na verdade, quando Deus criou homem e mulher, Ele criou para que o seu propósito, a vontade dele se cumprisse na nossa vida. Essa vontade é boa, perfeita e agradável. Uhum. E se, na palavra, você sempre fala que tem um projeto e o projeto é perfeito. Se a palavra diz que é papel do homem amar e honrar a sua esposa, é para isso que ele entra nesse relacionamento. Não é para ser feliz. E quando ele faz isso, ele acaba sendo feliz. Então, honrar e amar a sua esposa não é se ela merece ou não. É para isso que você escolheu estar junto a ela. Uhum. E você fala uma coisa muito legal. Quanto mais ele fizer isso, mais ela vai estar presente. E mais ela vai responder a esse amor e a essa honra. Então, eu acho que esse é um grande ponto aqui para a gente trazer hoje, né? Porque, de acordo com o que ele está falando aqui no comentário, então, não adianta o marido dizer que ama a esposa ou amar e honrar a esposa se ela não estiver presente. Ele vai amar e honrar se ele achar que ela está presente. Sob uma condição, Ou né? a gente pode pensar também o inverso. Não adianta a esposa estar presente se o marido não honra. Então, a esposa vai ficar esperando o marido honrar para ela ficar presente. E o marido vai esperar a esposa ficar presente para ele honrar?
faz sentido nenhum. Né? Então, esse, para mim, é um dos grandes problemas dos casamentos. Nesses anos todos acompanhando casais, esse é um dos grandes, para mim, é uma das maiores questões. Fazer qualquer coisa em resposta. Uhum. Ficar esperando e dependendo do outro para agir, para fazer o que você deve fazer, para cumprir o seu papel, a sua função. Até mesmo para você se sentir realizado, porque Deus nos criou com um propósito, com funções diferentes, de formas diferentes, para que a gente fizesse uma parceria perfeita, para que a gente se complementasse numa parceria perfeita, que eu gosto de repetir, que não tem desproporção. Uhum. O projeto original de Deus é uma parceria proporcional, lado a lado, né? Completando. Mas o que a gente faz? A gente faz em resposta do outro. Se o outro fizer, aí eu faço. Ou eu faço do tamanho que o outro fizer. Eu faço na medida que o outro fizer. Então, eu vou honrar a minha esposa se ela estiver presente. Mas a esposa fala que vai estar presente se for honrada. Então, não vai dar certo, né? Não tem como dar certo. E vamos pensar um pouquinho aqui no que é honrar. Né? O que seria honrar? Honrar é você dar o devido valor, você dar o devido lugar, você fazer a pessoa, né, se sentir respeitada, se sentir especial, se sentir digna. Então, é dar atenção, é valorizar, tudo isso é honrar, é valorizar a opinião do outro, é escutar o que o outro tem a dizer, igual você falou, é se importar e se interessar pela necessidade do outro. Então, tudo isso, por exemplo, vamos tentar, estou pensando aqui em algumas coisas práticas, exemplos práticos do que é um marido honrar a esposa. Por exemplo, quando ele trata ela ou se refere a ela em público com respeito, com carinho, né, com afeto, quando ele escuta a opinião dela, quando ele leva em consideração a opinião dela, o conselho dela, para tomar uma decisão, tudo isso ela vai se sentir honrada, né? Então, honrar é uma coisa talvez mais abrangente do que a gente pensa. Muitos homens acham que está honrando e valorizando só dando uma segurança financeira. Uhum. E eu sempre falo, a segurança, a mulher precisa de segurança, se sentir cuidada, amada, se sentir segura, mas muito além do material, né? E isso é honrar. E eu quero pontuar também que, é claro, eu coloquei isso e é bíblico, que o papel do esposo é amar e honrar a esposa. Mas não significa que a mulher não deve honrar o marido. Claro. E a gente vai honrar um ao outro na nossa maneira, inclusive, de se vestir. No que a gente posta nas mídias sociais, no que a gente fala, em que a gente acessa. Então, tudo isso eu estou demonstrando honra ou desonra. E muitas vezes as pessoas não param para pensar. Sim, e você colocou muito bem a questão da honra, mas tem a questão do amor. Porque o exemplo máximo do amor é esse sentimento que Deus demonstra para cada um de nós, a ponto de ter enviado o seu filho para morrer em nosso lugar. Então, esse homem que ama a sua esposa, isso tem que estar claro. Se ele ama, ele é capaz de dar a sua vida pelo sonho dela, pelas expectativas dela, pelos projetos dela. E o papel de um homem numa casa é dar direção, provisão e proteção. Mas eu acho que o grande papel dele é amar a sua esposa. Por quê? Porque é com ela que ele vai construir a sua descendência, o seu legado na terra. Muitas vezes, esse homem
por várias razões. Ele tem tempo e agenda para tudo, para o trabalho, para a empresa, para o ministério, para a igreja, para o hobby, para os amigos. E ele diz que ama, mas nunca tem tempo para sua esposa. Ele fala que ama, mas quando ele pensa num gasto, num investimento econômico, vem a casa, vem o carro, vem a moto, vem o hobby. E se a esposa pede qualquer coisa para ele, nunca tem. É sempre um gasto. Você colocou uma coisa muito interessante. Esse homem, por várias razões, ele nunca tem uma palavra de incentivo, de elogio. É aquela situação que alguém que vai nos ouvir já viu ou já viveu, sempre tem uma crítica. Nunca está bom o suficiente, sempre tem uma palavra de desmerecimento e muitas vezes publicamente. Ele fala assim, eu estou brincando, você sabe que eu te amo. Como assim? Faz o menor sentido. Ele agride sua esposa, ele critica sua esposa, fala que é uma brincadeira, uma demonstração de amor. Não faz o menor sentido. Porque quem ama, ele cuida, ele protege, ele nutre e ele é capaz de, para completar aquela pessoa e demonstrar seu amor, é capaz de dar sua própria vida, como Jesus fez em amor a cada um de nós e pela sua igreja. Então, vou tentar resumir aqui de forma bem objetiva, até um pouco didática, fazendo um caminho para você ver onde eu quero chegar, onde eu vou chegar com isso. Como eu falei antes, um dos maiores problemas que eu vejo no casamento, as pessoas não têm disposição, o casal, ele e ela, não têm disposição para fazer primeiro, antes do outro, independente do que o outro faça ou não faça. Eu sei que eu tenho que fazer, eu devo fazer, Assumir eu o seu quero papel. fazer, porque eu te amo. Né? Eu fiz os meus votos e eu quero sustentar os meus votos e eu quero cumprir o meu papel com excelência. Eu quero ser a auxiliadora, a melhor auxiliadora para você. E isso é uma decisão minha, pessoal. Eu decido, eu quero e eu vou agir para isso, eu vou buscar. Então, eu vou agir primeiro nessa direção, independente de você. Então, as pessoas não têm essa disposição. Agora, o triste que eu acho é que as pessoas não entendem que esse é o caminho para você ter exatamente tudo que você quer, que você deseja, que você almeja, o esposo, a esposa que você sonha, o casamento que você sonha. Esse é o caminho. Você já falou isso aqui lá no começo. É quando eu começo a cumprir o meu papel, a cumprir o meu propósito, uma decisão pessoal com ação intencional que o outro vem. É uma coisa, é natural. Só que isso não é de um dia para o outro. Você tem que fazer isso realmente como uma decisão pessoal, não por obrigação, mas porque você decidiu e você faz daquilo o seu estilo de vida e você persistentemente, você cumpre o seu papel, você faz o que precisa ser feito. E o outro não tem como não dar uma resposta diante das suas atitudes. Nós somos ação-reação. Então, isso é até um pouco de psicologia comportamental. Então, o outro vai acabar respondendo aquilo que eu quero. Agora, onde eu quero chegar? Para eu conseguir isso, fazer primeiro, amar primeiro, servir primeiro, isso está relacionado ao meu relacionamento com Deus. Com certeza. E aqui é que está o ponto, a raiz de tudo. Porque quando eu falo Deus, meu relacionamento com Deus, eu estou falando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu não faço só pelo outro. Deus Pai, que é o meu alicerce inabalável, que é a minha intervenção sobrenatural, que é a minha força extra, né?
quando eu tenho um relacionamento íntimo, próximo com Deus, eu busco a presença de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, continuamente, eu me torno um imitador de Cristo. Cristo se torna a minha referência de conduta. Então, não tem como eu não ficar natural na minha vida essa disposição, essa atitude de fazer primeiro. E eu me enchendo com a presença do Espírito Santo, vai fluir na minha vida o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, né, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Então, isso vai ser uma realidade na minha vida. Isso não vai ser só uma coisa que eu acho legal, que eu acho que nossa, é poderoso, mas eu passo a viver. Quanto mais eu vivo um relacionamento genuíno com Deus, quanto mais próximo de Deus eu estou, mais eu vou ter a disposição e a atitude intencional de querer cumprir meu papel, de saber quem eu sou. Deus me criou mulher nesse formato, com uma função, com um papel na minha vida, no meu casamento, na minha família. E eu amo a Deus sobre todas as coisas. Eu quero agradar a Deus antes de agradar qualquer ser humano. Então, por isso, eu decidi um dia, eu quero ser a melhor esposa que eu puder. Eu quero ser uma esposa, uma auxiliadora, uma ajudadora. Quero honrar, quero respeitar o meu esposo. E enquanto as pessoas não entenderem isso, tentei colocar aqui de uma forma bem prática, bem clara, bem direta. Enquanto as pessoas não entenderem isso, elas vão ficar patinando, exaustas, esgotadas no mesmo lugar. Mas quando elas entenderem isso, sair desse lugar de esperar pelo outro, eu vou honrar, se a minha esposa for presente, eu vou ser presente se o meu esposo me honrar. Não, você vai honrar e amar, porque esse é o propósito para o qual Deus te criou. Esse é o seu papel. E se você realmente tem um relacionamento genuíno com Deus, você vai fazer isso de forma natural. E quando você fizer isso, a sua esposa vai ser mais presente, a sua esposa vai ser mais atenciosa, ela vai ser mais satisfeita, ela vai ser mais segura, ela vai ser mais carinhosa. Então, assim, é o contrário. Se as pessoas entenderem, o caminho é inverso do que elas estão indo. Entendeu? Então, assim, para mim, é isso. Para mim, ficou claro um dia. E olha que eu nasci, não foi num lar cristão, mas a minha mãe sempre foi cristã, minha avó sempre foi cristã, minha mãe me levou para a igreja desde bebê, eu cresci na igreja, mas eu entendi isso depois de uns 10 anos do nosso casamento. Que eu realmente fui ter essa clareza. Eu achava que era uma pessoa super firme na minha fé, na minha convicção, no meu relacionamento com Deus, mas isso não refletia no meu casamento. Eu também estava nesse loop, nesse lugar, né? Não, mas ele não faz, então também não vou fazer. Não, ele também não, ele não se importa, também não vou me importar. Quando ele fizer... Se ele começar a fazer, o problema é ele, porque ele só pensa no trabalho, ele prioriza a vida dele, ele não quer saber, ele não se importa, então também não estou nem aí. Eu também já estive nesse lugar. Toda vez que você aborda esse tema, alguém fala assim, mas só funciona se os dois quiserem, né? E é algo que a gente sempre fala. Isso, antes de depender de quem quer que seja, depende da gente e do nosso relacionamento com Deus. Você tem clareza quem eu sou, e eu sou filho de Deus, eu sou um seguidor de Jesus, eu tenho clareza do que eu tenho que fazer e eu não tenho como. E a clareza de que ele nos criou e eu estou aqui para agradá-lo, porque agradar a Deus é adorar a Deus. Eu não consigo mudar o outro, consigo apenas fazer o que eu fui chamado para fazer. E quando você faz, além da sua realização pessoal, você consegue... Isso. A resposta do outro que você tanto quer, que você tanto busca, né? Então, assim, tomara que as pessoas comecem a entender isso,
E honrar é uma coisa indispensável em qualquer casamento, de ambas as partes. E honrar vai muito além do que a gente pensa. Tem tanta gente que eu vejo desonrando o seu cônjuge com a forma de falar. E não é só publicamente, quando as pessoas, né? Porque tem gente também que honra, que é uma beleza, entre aspas, quando está em público, né? Trata com maior carinho, com maior afeto, mas em casa a coisa é bem diferente. Só que a gente esquece que Deus é onipresente, né? E é onisciente, e Ele conhece a intenção do nosso coração. Então, ou você entende que você está aqui para agradar a Deus e você começa a agir porque esse é o propósito de Deus para sua vida e é o que vai agradar a Deus. Além de ser mandamento, esse é o nosso papel. E quando você está nesse lugar, tudo fica mais simples, fica mais leve, fica mais prazeroso, porque você não depende do outro, que você não tem controle. Né? Então, você depende de você, da sua atitude e de Deus, principalmente. Primeiro de Deus. Você sabe que é dele que vai vir a sua força extra, a sua capacitação, a sua capacidade de fazer o que é preciso. Agora, é claro que quando o outro não assume o seu papel, isso desgasta. É claro que quando eu tenho um esposo que não entende o seu papel e não assume o seu papel, eu, como esposa, vou me sentir insegura, vou ficar em dúvida, vou sentir que eu não sou especial, que o outro não se importa. Vou sentir dúvida do amor do outro. E é claro que isso nos afeta. Nós somos humanos, né? Mas isso não pode, mesmo que pese... Não nos isenta de fazer o que precisa ser feito. Exatamente. Isso não pode determinar e definir as minhas atitudes, né? Ou como eu vou reagir, como eu vou lidar com todas essas questões. Então, fica aqui o que a gente poderia falar mais aqui de prática, né? Eu acho que é exatamente ter essa clareza. Primeiro, investir no relacionamento com Deus, buscar se aproximar de Deus, porque quanto mais perto de Deus você estiver, mais você se enche, como marido, mais você se enche do amor de Deus e vai transbordar. Você só vai conseguir amar a sua esposa como Cristo ama a igreja quando você estiver muito perto dele. Quando você estiver buscando a Deus, porque você vai se encher do amor dele, de tal forma que vai transbordar na vida dela. Então, e também vice-versa, a mulher também da mesma forma, né? Então, eu acho que para encerrar, eu queria deixar aqui um desafio, né? Pergunte para o seu cônjuge hoje e, sei lá, de vez em quando, o que eu posso fazer de forma prática para você se sentir mais honrado, mais honrada, para você se sentir mais amada, mais amado, respeitado. O que eu posso fazer na prática, né? Para você se sentir mais honrado. Tá feita a pergunta. Bom. Depois quero saber a resposta. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, trouxe esclarecimento, né, te deu algum insight, compartilhe com outras pessoas. Tem muitas pessoas que você conhece, eu não conheço, não tenho como fazer esse conteúdo chegar até elas se não for através de você. Então, compartilhe aí para ajudar outras pessoas. Se inscreva no canal. Se você não se inscreveu, se inscreva agora para não esquecer. Ativa as notificações para que você não perca o nosso programa Casal Acima da Média toda semana e todos os outros vídeos que você vai receber também
toda semana, que a graça de Deus seja sempre abundante sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu casamento. E nós nos vemos então no próximo programa. Vou te esperar. Um grande abraço.